Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Pra Lá do Além. Meu nome é Marcelo, eu sou o criador desse canal, onde nós falamos sobre assuntos de espiritismo, espiritualidade em geral, mediunidade, projeção da consciência ou projeção astral, como alguns conhecem, e assuntos relacionados à espiritualidade em geral. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, convide, por favor, pessoas que você sabe que gostam também desse assunto, para que nós possamos fazer esse canal crescer e essas mensagens que são enviadas pela espiritualidade possam chegar a mais pessoas. Dessa forma, nós vamos estar todos ajudando ao engrandecimento da consciência espiritual, da expansão da consciência espiritual nesse planeta e, dessa forma, buscar um planeta, uma humanidade melhor, onde todos nós nos beneficiaremos. Muito obrigado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a centelha divina. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre esse assunto e também fui questionado sobre o que seria essa centelha divina e por esse motivo resolvi perguntar para a espiritualidade e trazer mais informações sobre esse assunto. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar a todos que não é nosso interesse causar polêmica, não é nosso interesse ir contra a fé individual de cada um, sobre as crenças de cada um, mas simplesmente trazer uma visão, talvez de um ângulo diferente, ou uma nova reflexão, muitas vezes sobre assuntos que já foram até bastante comentados, tá bom? Mas longe de nós querer ser melhor do que alguém ou, enfim, ser donos da verdade. A proposta, como eu sempre disse aqui no canal, é trazer reflexões para que nós possamos crescer com elas, tá bom? Bom, então, como eu disse, eu resolvi pedir para a espiritualidade que me ajudasse a falar um pouco, a discorrer sobre esse assunto da centelha divina, o que ela é, como funciona, o que é isso, né? Bom, olhando no dicionário a palavra centelha, ele diz o seguinte, que é uma partícula que se desprende de um corpo em brasa, fagulha ou faísca. Isso é centelha. Ou seja, o entendimento é que seja uma pequena parte luminosa ou que mantenha a luminosidade por alguns instantes, que se desprende de algo em chamas. Já na interpretação espiritualista, né, do que seria essa centelha divina, as visões também variam um pouco, de pessoa para pessoa, de religião para religião, de escola iniciática para escola iniciática, enfim. Mas na grande maioria a gente vê que todos chegam a essa visão de que a centelha divina seria uma pequena parte de Deus, ou dessa divindade maior, dessa consciência maior, do todo maior em nós, nos tornando assim uma pequena parte, né, tendo dentro de nós, ou nos tornando, enfim, uma pequena parte desse grande ser. Mas como exatamente, né, essa centelha divina seria? Eu vi alguns vídeos onde eles dizem o seguinte, que a centelha divina então seria como uma pequena fagulha, uma pequena luz que está dentro de nós, né? É como se dentro de nós, ainda encarnados ou enquanto seres espirituais, vivesse então uma luz, uma pequena parte da luz que nos originou, que seria o próprio espírito, já livre de todas as suas vestes, né, do perispírito, no caso do espiritismo, né, acredito dessa forma, mas das outras escolas iniciáticas que vêm os outros corpos também, ficando no final somente o espírito, né? Em alguns casos, eles também acreditam que seja uma emanação, talvez seja isso, seja a própria vontade divina emanada que forma um ser que seria a centelha divina, que eu tento entender como sendo o espírito, vamos dizer assim, da forma que eu também vejo, e mais ou menos da forma que eu vejo, né? E desse espírito, então, uma pequena parte dele, 1% dele, se liga ao corpo encarnado para viver uma experiência encarnada, né?
pouco complicado, porque me dá a impressão de que esse espírito, então, se ele é só a manifestação já do todo, me dá a impressão que ele, então, já é dotado de todo o conhecimento. Então, ele faz uma pequena parte dele encarna para pegar mais conhecimento, né? Então me ficou um pouquinho confuso essa explicação. Mas então as pessoas acreditam que seja então uma pequena parte de Deus que está dentro de nós. E por conta disso, como eu falei para vocês, eu pedi à espiritualidade, principalmente ao Dr. Marcelo de Medeiros, esse espírito amigo que já me acompanha há muitos anos, que me desse a sua explicação então sobre a centelha divina. E ele começou, ele e os outros espíritos já começaram dizendo o seguinte, falou, olha, é muito complicado falar sobre esse assunto, até na época de Allan Kardec, quando foi feito o Livro dos Espíritos, foi justamente colocado, os espíritos responderam que como os espíritos são formados é um mistério, né? Mas que é complicado a interpretação desse assunto, porque nossas mentes, nossa consciência é ainda extremamente extremamente limitada. E, portanto, fica difícil a gente compreender assuntos que vão além da nossa capacidade. Mas eles tentaram fazer uma analogia, tentaram trazer um exemplo que facilite um pouco o nosso entendimento. Então, segundo o Dr. Marcelo, em algum momento essa grande luz, vamos chamar esse Deus, esse ser maior, né, esse todo, vamos tentar vê-lo como uma grande luz. Essa grande luz, como todos nós sabemos, né, a luz é formada de pequenas partículas chamadas de lúmens. Então, é como se em determinado momento essas pequenas partículas se desprendessem dessa luz maior e se afastassem dela, fossem arremessadas, como se fosse uma árvore jogando suas sementes ao vento. Então essas pequenas fagulhas, elas se afastam dessa luz inicial, que é o todo, e depois, pelo próprio magnetismo, elas começam uma trajetória de volta para essa própria luz. Só que nesse caminho, então, elas vão agregando, primeiramente, um campo energético, vão aumentando o seu campo energético, vão agregando um pouco de matéria, para então começar a pegar formas dentro dos vários mundos por onde ela vai passando nesse caminho de volta, né? Então, por exemplo, ele vai passar dos mundos que nós conhecemos, né? Das formas que nós conhecemos. Então, eles vão passando por formas minerais, depois vegetais, depois animais e animais cada vez mais desenvolvidos, evoluídos. Até no nosso planeta nós temos isso, né? Nós temos animais pequenos, animais minúsculos, microscópicos e animais já maiores, com mais consciência. Algumas pessoas até dizem, né, que o meu cachorrinho ele é tão inteligente que acho que a próxima encarnação já é no homem. Se a gente for pensar, pessoal, tem uma distância gigante. Por mais lindo que seja o nosso cachorrinho, ou por mais lindo, mais espertos, mais inteligentes que sejam muitos animais que nós vemos por aí, ainda existe um abismo de diferença entre eles e o ser humano, né? A consciência humana. Então, segundo o Dr. Marcelo, não. Então, eles vão chegar, vão continuar encarnando nesses animais até que as possibilidades de reencarnação nesses animais, nesse mundo animal, que, por exemplo, que o nosso planeta oferece, se encerra, e aí então eles são levados para outros planetas, onde o princípio humanoide, vamos chamar assim, né, baseados no nosso planeta Terra, mas enfim, a vida humana, vamos chamar assim, nesse outro planeta, está ainda no princípio. Seria como se fossem os homens da caverna, uma consciência muito pequena, no início de desenvolvimento. Então lá sim, talvez os animais mais inteligentes daqui possam então começar uma trajetória humanoide, né, mais humana, vamos dizer assim, dentro desses planetas em pleno desenvolvimento, em início de desenvolvimento, como aconteceu no planeta Terra. Eles começam então
a se desenvolver, vai desenvolvendo aquele planeta, e isso a gente vê até no planeta Terra. Até que chega o momento que no planeta Terra também as possibilidades de evolução dentro da forma humana, dentro do nosso planeta, vão se encerrando. Então esses espíritos daqui então começam a migrar para outros planetas mais evoluídos, mais complexos, onde desenvolverão então a sua consciência de forma mais complexa nesses outros mundos mais evoluídos. E assim eles vão seguindo, esses espíritos vão caminhando nessa estrada evolutiva, até que eles podem começar então a soltar, a deixar para trás os corpos mais densos que eram necessários nesses mundos. O exemplo que eles me deram seria como o foguete espacial, né? Que a partir do momento, ele tem vários estágios, né? Várias partes. A partir do momento que uma das partes já não interessa mais, ele descarta e continua com menos partes, mais leve. Depois ele solta mais uma, até que vai ficando só uma partezinha do foguete, né? Até que, no caso dos espíritos, ele vai largando os corpos mais densos, ficando depois, então, a parte mais mental, até que, nesse caminho de volta para a grande luz, eles já conseguiram aprenderam, evoluíram imensamente, aumentaram em tamanho da sua luz, que lá atrás era uma pequena fagulha, então aumentaram a sua grande luz e agora retornam para a grande luz maior, aumentando ainda mais o conhecimento, a expansão evolutiva de tudo, de toda essa luz, né? Porque o universo está em expansão, Deus está em expansão, se considerarmos Deus como o próprio universo. Ele está em expansão. Então essa expansão é também trazida pelo agrupamento de todas essas vivências. E segundo eles, apesar de tudo isso, de se incorporarem a essa grande luz, eles formarem uma grande luz apenas, eles mantêm a sua individualidade como os pequenos lumens que fazem parte da luz, da forma que nós conhecemos. Lógico, pessoal, que isso tudo é uma analogia, né? É uma exemplificação para a gente tentar mais ou menos ter uma noção. Obviamente que é tudo muito mais complexo que isso, e quem seria... E eu, como não sou evoluído a esse ponto, né, consciencialmente a esse ponto, não conseguiria chegar muito mais além disso. E acho que nenhum de nós aqui nesse planeta. Mas, enfim, foi isso que eles colocaram como a forma, então, dessa centelha divina. Portanto, dentro desse pensamento que eles colocam, não é que nós temos dentro de nós uma pequena fagulha lá dentro queimando, né, uma pequena chama. Não, nós somos essa chama, nós somos essa centelha, nós como um todo somos essa centelha. Porém, estamos em evolução. Por esse motivo é que nós não conseguimos alcançar ou realizar feitos gigantescos, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria essa, mas feitos ainda maiores, uma vez que somos parte desse Deus maior, dessa grande luz maior. Então era de se esperar que nós pudéssemos então ter feitos iguais ao do próprio Criador. Mas a questão é que nós estamos muito ainda afastados dessa grande evolução. Nós ainda estamos num processo evolutivo para um dia, né, chegarmos a incorporar essa grande luz maior. Até lá, nós não temos condições. Então, da forma que eu vejo, estou repetindo, então, para a gente chegar a um resumo, né? Nós não temos uma centelha dentro de nós, nós somos a própria centelha, que iniciamos lá atrás a nossa trajetória, caminhando de mundos em mundos, e vidas, histórias e histórias, agregando conhecimento, agregando experiências, expandindo a mente, expandindo a consciência, e estamos aqui hoje nesse planeta e iremos continuar ainda essa nossa trajetória depois em outros planetas, sempre em busca da evolução para no final incorporar e ainda aumentar essa grande luz que está então, que seria esse grande Deus. Vamos dizer assim, essa grande luz maior, esse grande todo. Vendo isso, então, se temos dentro de nós esses princípios divinos dentro de nós somos esse próprio princípio divino, nós conseguimos então melhorar, facilitar
a nossa evolução se nós buscarmos, ainda dentro desse planeta, acelerar esse processo evolutivo, né? Como? Buscando conhecimento, né? Buscando conhecimento, viver a ética, viver o amor, viver a ajuda ao próximo, aprender o que for possível em termos de tecnologia, tudo o que for possível para que o nosso espírito, esse nós hoje, possa agregar conhecimento, possa expandir a mente, expandir a consciência, a ponto que daqui a pouco já o planeta Terra ficar pequenininho para a gente já poder ir então para outros planetas, continuar a nossa evolução em outros planetas e nisso ir seguindo nossa grande evolução. Ao fazer isso, né, ao buscar a nossa própria evolução, nos melhorando, nós melhoramos o mundo ao nosso redor. Porque nós passamos então a compartilhar esses pensamentos, a viver essa ética, a viver a compaixão, a viver o amor, a viver de forma mais plena a espiritualidade. E nós acabamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor e talvez atraindo pessoas para esse mesmo desenvolvimento. Então é um processo que todos ganham. Então se nós nos melhoramos, nós melhoramos as pessoas que estão à nossa volta, que melhoram as pessoas que estão à sua volta, e isso é um processo contínuo. Logicamente que cada um vai evoluir dentro do estágio evolutivo consciencial que cada um está. Mas isso não cabe a nós ficar julgando, né? Nós vamos fazer a nossa parte, tentando transformar esse mundo num lugar mais justo, num lugar que ofereça possibilidades e oportunidades para todas as pessoas, onde nós respeitemos o meio ambiente, onde nós respeitemos os animais que convivem conosco nesse planeta, que também estão passando pela sua parte evolutiva. Enfim, ao buscar a consciência, nós só temos a melhorar a nós mesmos e a vida, as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão perto de nós ou não, ou do planeta como um todo, porque a consciência só traz algo bom para a evolução do nosso planeta. Então vale a pena realmente nós buscarmos essa evolução e não ficarmos estagnados, né? Esperando que a coisa... Ela vai acontecer de qualquer modo, porque aquela centelha lá atrás está sendo atraída magneticamente para a luz criadora. Mas nós podemos dar uma forcinha para ela tendo interesse. Começa com a nossa vontade de aprender e de nos melhorar. Então, era isso que eu queria colocar. Eu espero ter trazido de forma clara assim, o que foi passado por eles, porque eu confesso que não é fácil, né? Nem para mim. Então, passar ainda para vocês aquilo que eles nos trazem, o que já é um pouco difícil, complicado de compreender, ainda passar para frente esse conhecimento, às vezes também é um pouquinho difícil, mas eu espero sinceridade que eu tenha conseguido passar essa mensagem. E eu gostaria de saber de você, o que você pensa, você que está assistindo, o que você pensa que é a centelha divina? Você pensa que nós realmente somos uma pequena parte de Deus? Ou nós somos apenas uma criatura, né? Qual o nosso papel nessa evolução? Será que nós podemos ajudar a acelerar esse processo evolutivo ou não? Como que você vê isso? Gostaria muito de saber a sua opinião. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu gostaria muito que você, se possível, desse um like no vídeo, se você gostou, obviamente, para que o vídeo possa ser, então, oferecido pelo YouTube para mais pessoas. E dessa forma, a gente possa atingir um número maior de pessoas e quem sabe, fazemos o canal crescer bastante. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo.